Santo, santo, santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Glória a Deus. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Um texto muito conhecido. Nós vamos falar nessa tarde sobre perseverança que leva ao milagre. Perseverança que leva ao milagre. Quem achou, diga amém. Diz assim: passando essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nesse jazia uma multidão de enfermo, cego, coxos e paralítico, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia de certo em certo tempo, agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado de todo o mal que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o homem: Senhor, não tenho ninguém que ponha-me no tanque quanto a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito, a sua cama, e pôs-se a andar. Amém? Particularmente, eu gosto muito desse texto. Esse texto, ele diz que na festa da Páscoa, os paralíticos, as pessoas que eram enfermas, elas tinham por hábito ir a um tanque, né? Era como se fosse uma piscina com degraus, né? E elas ficavam ali esperando, os cegos, os paralíticos, os coxos, eles ficavam ali esperando que a água se movimentasse de tempo em tempo, porque eles acreditavam que um anjo vinha e mexia aquela água, e o primeiro que caísse ali, que pulasse naquela água, no momento que a água estava se movendo, era curado. A Bíblia diz que naquele tanque, junto com aqueles enfermos que estavam ali precisando de uma cura, tinha um homem. E esse homem, a Bíblia diz que 38 anos ele era um homem coxo. Ele era um homem que tinha dificuldade em andar. Na realidade, a Bíblia diz que ele estava enfermo. Havia 38 anos. Não era 32 dias, não era 32 meses, era 38 anos. E ele ia de tempo em tempo ali àquele tanque, esperando ser curado. E eu começo a imaginar, a primeira vez que aquele homem foi, a expectativa que ele levava dentro do coração para ser curado, que alguma coisa ia acontecer, que um anjo de Deus ia mexer as águas, e ele ia ser curado. Mas passa o tempo, passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos, esse homem não é curado. Passa alguns anos, e esse homem não é curado. E agora ele está indo ali até aquele tanque de Betesda, somente como se fosse algo assim, rotineiro, não tinha mais significado para ele. Ele estava indo por ir, porque parece que ele não acreditava mais, e daqui a pouco eu vou mostrar para você porque que eu acho que ele não acreditava mais que ele poderia ser curado. E a Bíblia diz que 38 anos, ele estava naquela condição, e a Bíblia diz uma coisa muito interessante que eu gosto nesse texto, diz que Jesus viu que aquele homem estava enfermo, 38 anos.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é a sua dificuldade e nem quanto tempo você está passando por essa dificuldade. Mas uma coisa eu sei, Deus vê. Deus está enxergando a sua dificuldade. Pastor, e por que é que ele não fez nada ainda? Porque a Bíblia diz que Deus, ele faz todas as coisas em um tempo determinado por ele. Jesus Cristo não poderia ter curado Lázaro assim que recebeu o convite da mãe de Lázaro, das irmãs de Lázaro. Jesus não poderia ter curado? Poderia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jairo, ele foi até, um centurião, foi até Jesus dizendo que o seu servo, o seu empregado estava enfermo. E aí Jesus se levantou para ir, o centurião falou: olha, Senhor, mestre, não convém que você entre na minha casa, porque eu sou um pecador, mas se você falar uma só palavra, o meu servo será curado. Jesus disse: olha, vai segundo a tua fé. E quando aquele homem chegou lá sem Jesus ir lá, o homem foi curado. Por que ele não fez isso com Lázaro? Quando recebeu o convite das irmãs de Lázaro, dizendo que Lázaro estava enfermo, Jesus poderia dizer: pode voltar, que quando você chegar lá, Lázaro está curado. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que existe um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Se não aconteceu na sua vida ainda, é porque ele tem um milagre para fazer na tua vida perfeito. Ele vai ser glorificado através daquilo que ele vai fazer na tua vida. Você crê nisso, sim ou não? 38 anos, esse homem estava enfermo, e ele estava perdendo a fé, ele estava perdendo o foco, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vê a situação daquele homem, Jesus Cristo vê aquilo que aquele homem está passando naquele momento, e aí Jesus chega para aquele homem, e faz aquela pergunta bem óbvia, me ajuda aí, óbvia. Ele faz aquela pergunta simples. Ele diz: você quer ser curado? Esse homem estava, o texto que nós acabamos de ler diz que esse lugar era um lugar onde eles acreditavam que vinha um anjo de tempo em tempo, mexia as águas e as pessoas eram curadas. E Jesus Cristo estava ali para perguntar para aquele homem se ele queria ser curado. O que ele estava fazendo ali? O que ele estava esperando? Por que é que ele estava indo ali? Se você olhar o texto, você vai dizer assim: era para ser curado, pastor. Era para ser curado? Então por que ele não diz para Jesus: olha, quero? Porque era só uma resposta simples, sim ou não. Você quer ser curado? Quero ou não quero? Mas por que Jesus Cristo também fez essa pergunta para ele? Por que Jesus Cristo fez a pergunta para um homem que estava ali perto de um tanque, onde todo mundo sabia que eles iam ali para ser curado? Sabe por quê, irmão? Porque infelizmente nós não sabemos o que nós queremos. Nem nós sabemos o que queremos. Quando o Bartimeu chega para Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo manda chamar Bartimeu e pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Bartimeu era cego. E a pergunta de Jesus parece uma pergunta meio estúpida. Perguntar para um cego o que ele queria. Mas Jesus Cristo queria saber se Bartimeu sabia qual era a sua maior necessidade. Deixa eu perguntar para você aqui nessa tarde, já fiz a pergunta essa semana inteira, mas deixa eu perguntar aqui para você nessa tarde, se Jesus Cristo aparecesse para você, sentasse do seu ladinho aí, e dissesse para você: olha, filho, eu estou aqui, e eu quero atender um pedido seu, o que você quer que eu te faça? Você saberia dizer para o Senhor o que é realmente importante para você? Você só teria que fazer um pedido, nunca mais você ia fazer outro. Porque a gente não sabe
Tiago diz assim, ó, nós oramos e não recebemos porque não sabemos orar. Nós não sabemos pedir. Por que o pedido de Salomão foi o pedido que a Bíblia diz que ele foi o homem que soube fazer o pedido? Deus aparece para ele e pergunta, olha, o que você quer que eu faça? Faz um pedido para mim. E ele pede o quê? Sabedoria. Ele não pede dinheiro, ele não pede riqueza, ele não pede que os seus inimigos sejam derrotados, ele pede sabedoria. Então até nas nossas orações a gente não sabe orar. Quando a gente ora, a gente diz assim, Senhor, você já orou assim? Me ajuda aí. Você já orou assim? Senhor, tu sabes. Você já orou? Se eu estou orando aqui, tu sabes da minha necessidade, tu sabes o que eu estou passando. Irmão, essa oração é uma oração que Deus não recebe. Mas pastor, mas Deus não sabe todas as coisas. O Senhor não diz no Salmo 139, Ele sabe todas as coisas? Ele sabe, mas Ele pergunta para você se você sabe. Porque se a gente for pedir, a gente quer tudo. A gente quer um iPhone, a gente quer trocar de carro, a gente quer trocar de casa, a gente quer pedir um monte, mas Ele quer te atender na sua verdadeira e real necessidade. Por isso esse negócio de você sabe, não funciona. Porque a oração, ela tem que ser uma oração com direção. Você tem que saber o que você quer. Senhor, eu quero ser curado, eu estou sentindo muita dor no corpo, eu estou sentindo um desânimo. Você precisa falar, irmão. Esse homem, ele não sabia o que ele queria mais. Ele estava perdido ali dentro da igreja chamada Betesda. Jesus pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei. E a pergunta que eu faço aqui nessa tarde, irmão, o que você está fazendo aqui na igreja hoje? O que você está fazendo no culto hoje? O que você está fazendo culto após culto? Você vem, o que você está fazendo? Não sei. Esse homem não sabia o que estava fazendo na igreja chamada Betesda. Mas de uma coisa ele sabia. Ele sabia que colocar a culpa dele não receber milagre, dele não ser bem sucedido nas outras pessoas. Porque Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Esse homem tinha perdido o foco. Ele começou bem porque ele começou procurando a cura. Ele começou bem porque ele começou procurando seus objetivos. Mas no meio do caminho ele se perdeu em algum lugar e ele não sabia mais para onde estava indo. Será que parece conosco hoje? Começamos as coisas e depois nos perdemos no meio do caminho, não chegamos a lugar nenhum, e quando pergunta, ei, você atingiu o teu objetivo? Você fala assim, não, por que você não atingiu? Eu não atingi por causa do fulano. Porque o que esse homem diz? Ele diz, olha, Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, não tem ninguém que quando a água se move, me coloca lá no tanque para ser curado. Jesus perguntou isso, mas ele estava respondendo para Jesus, ele estava justificando, arrumando uma desculpa por ele ter perdido a fé. Ele estava arrumando uma desculpa por ele ter perdido o foco. Ele estava arrumando uma desculpa por ele ter perdido a vontade de ser curado. E quantas vezes nós fazemos isso? Arrumamos desculpa por não sermos bem-sucedidos. Arrumamos desculpa por as coisas não dar certo. A culpa é do meu patrão, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu vizinho, a culpa é de todo mundo, mas a culpa nunca é nossa. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Esse homem estava desanimado, e o mínimo que ele poderia dizer para Jesus era, olha, eu estou desanimado, a culpa não é de ninguém de eu não ter sido curado, a culpa não é de ninguém de eu não ter chegado aonde eu cheguei, eu estou desanimado. Seria a resposta mais honesta que ele poderia dar, mas ele preferiu culpar as pessoas. E quando a gente culpa as pessoas, a gente não sai do estado que a gente está. Quando a gente culpa as pessoas, a gente não sai do estado que a gente está. Mas quando a gente assume a responsabilidade para nós mesmos, nós avançamos. Eu estou desanimado hoje, mas amanhã não estou. Nós conseguimos avançar. Você está me entendendo, sim ou não? Então não culpe ninguém por as coisas não dar certo. Não culpe as pessoas
por você não ter conseguido aquilo que você não conseguiu. Se empenhe mais, não desista, não perca o foco, avance. Não diga, olha, ninguém me coloca na água. Não, não, é você que tem que fazer o seu esforço para você chegar aonde tem que chegar. Você está me entendendo, sim ou não? Então a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Quando nós assumimos a nossa culpa, nós avançamos. A Bíblia diz que Deus criou o jardim, colocou Adão lá, fez uma mulher para Adão e falou para ele assim, olha, de todo fruto, de todas as árvores vocês podem comer. Só não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, você morrerá. Deus deu uma responsabilidade para Adão. Sim ou não? E aí a Bíblia diz que Deus, todo dia, Deus tinha um encontro com Adão. E aí passa um tempo, a Eva come do fruto, ela oferece a Adão, ela ofereceu ou ela obrigou? Ela ofereceu a Adão. Adão comeu. E aí, os olhos dele se abriram. E Deus, quando veio na virada do dia, para conversar com ele, ele chamou, Adão, aonde você está? Adão falou, Deus, eu estou aqui de trás de um arbustre. Estou escondido. Mas por que você está escondido? Porque eu estou nu. E aí Deus diz, olha a deixa de Deus, Ana Cláudia. Por acaso, você comeu do fruto que eu te ordenei não comer? Deus é maravilhoso, sim ou não? Por quê? O que Deus estava dando para Adão? A oportunidade dele dizer, Senhor, pisei na bola, viu? A mulher, me engrupou, porque a mulher tem a conversinha, né? Me engrupou, eu comi, e agora eu estou vendo que eu estou nu. Assim, a Bíblia não diz isso, mas eu creio nisso. Se Adão tivesse confessado naquele momento o erro dele, sabe o que eu acho que teria acontecido? Deus teria perdoado ele, teria dado um jeito lá, e nós não estaríamos sofrendo o mal do pecado. Está entendendo? Mas sabe o que Adão fez? Adão disse, quando Deus falou, você comeu do fruto que eu falei para não comer? Adão disse, a mulher que tu me deste, comeu e me deu de comer. Ele está pondo a culpa em quem? A culpa em Deus. Porque a mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu esse BO aí. O Senhor me deu. Então a culpa é tua. E quantas vezes, irmão, nós não falamos, nós que somos crentes, nós não falamos porque nós temos medo. As pessoas que não aceitaram Jesus não estão nem aí, mas nós não. Imagina só você falando para Deus, Deus só abençoa todo mundo e não me abençoa. Não vai parecer que você é crente. Ô Deus, parece que você não olha para mim, não vai parecer que você é crente. Você não fala isso, você tem medo. Mas o teu coração, lá dentro, pensa, Deus abençoa todo mundo e não me abençoa. Todo mundo vai para frente e eu não. Então você está colocando a culpa de você não avançar em quem? Em Deus. Deus olha para a mulher e fala, mulher, você comeu da fruta? Falou, a serpente me enganou. Você está vendo que até agora ninguém está assumindo culpa de nada? Aí, Deus olha para a serpente e a serpente não tem o que falar. E aí Deus solta a maldição para a serpente. Nós culpamos Deus, nós culpamos as pessoas por não sermos bem-sucedidos, culpamos Deus, culpamos as pessoas, culpamos o diabo, aí o diabo estava perseguindo.
estou sendo perseguido. O diabo. Mas a gente não assume a responsabilidade. Nós, de batalhar, de lutar, de guerrear em oração. Esse homem estava ali culpando as pessoas por ele não entrar no tanque, mas na realidade o texto ele deixa implícito que esse homem estava desanimado, estava desfocado, estava indo ali só por ir mesmo, ele estava tão desanimado que ele nem sabia mais o que ele queria. Mas graças a Deus que nessa tarde Deus está aqui para que o Espírito Santo dele possa trazer a memória no seu coração para você saber o que você quer da sua vida, o que você quer da sua vida, o que queres que eu te faça, é essa a pergunta que Deus está fazendo para você nessa tarde. E aí Jesus disse para ele, olha, toma o teu leito e anda. Então que nessa tarde, você possa sair com essa resposta para Deus. O que você quer que Deus te faça? Amém? Não coloque a culpa em ninguém. Assuma a responsabilidade. Corre atrás. Ora, busca, vai atrás. É falta de emprego? Ora, busca, vai entregar currículo. Entregou hoje, entrega amanhã de novo. Entrega na semana que vem, 1 hora a porta vai se abrir, porque maior é Deus na nossa vida. Você está enfermo, começa a orar, vai no médico, ora, pede para ungir. Toda vez que tiver oração para curar enfermo, vem na frente, vai no médico, toma os remédios, você vai ser curado. Faça a sua parte. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus então. Pai, no nome de Jesus, eu quero neste momento te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o teu povo. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Senhor, estende as tuas mãos, Pai. Que possamos, ó Deus, saber o que precisamos. Derrama da tua graça, derrama do teu Espírito Santo. E abençoa o teu povo nessa tarde, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Hoje e para todo sempre, que você diga, Deus abençoe a sua vida, uma terça-feira de vitória para você, em nome de Jesus, creia no milagre,